Pensar o futebol como um jogo de xadrez onde pode ser planejado até os mínimos detalhes, ou um jogo de improviso em que o talento do jogador, o seu instinto decide. São duas formas de pensar o jogo e normalmente são embates e há treinadores e pensadores do jogo que, que se colocam nas duas formas. O objetivo, eu não sei qual é a forma correta, talvez seja uma abordagem que tenha das duas coisas, mas são duas formas de ver o futebol. Como, por exemplo, o Bielsa é um treinador muito importante, muitíssimo importante, assim, pro futebol, sei lá, dos últimos 30 anos. Eu acho que há quem ame o Bielsa e há quem odeie, porque ele, além de tudo, é uma figura excêntrica, assim. Então, há pessoas apaixonadas pela figura do Bielsa, como, por exemplo, a Michelle Bachelet, quando era presidente do Chile e o Bielsa era técnico do Chile. A comoção que o Bielsa causou na população chilena, na relação deles com o futebol, foi muito mais do que tática. Não foi exatamente por causa do 3-4-3, ele tem uma retórica interessante e é uma figura que, assim como os grandes pensadores e filósofos de qualquer área que você seja ou não marxista, por exemplo, você vai estudar Marx se você for estudar economia, e acho que o Bielsa ele tem um pouco disso, é muito difícil passar pelo qualquer pensamento sobre o futebol dos últimos 30 anos e não passar por Bielsa, assim. Muitos treinadores importantes se dizem influenciados por ele, e curiosamente ele tem até mais importância, digamos assim, retórica, narrativa do que resultados mesmo. Bielsa tem resultados grandes no início dos anos 90 até o meio. Ele ganha alguns campeonatos argentinos, foi campeão com o Nils, campeão com o Vélez, mas segue na ativa. Então é difícil você ter um treinador que era campeão em 92, que segue até hoje disputando campeonatos. Hoje é treinador da Liga Inglesa, recentemente treinou o Campeonato Espanhol, o Campeonato Francês. Mas o Bielsa ele tem essa forma obsessiva, digamos assim, né? Dentro da dialética argentina entre Menotti e Bilardo, se diz até que o Bielsa seria a terceira escola. Ele tem tanta coisa obsessiva com o ataque que o Menotti tem, quanto a coisa de planejar até os mínimos detalhes que o Bilardo tinha. Então o Bilardo já há muitos anos atrás já tinha isso de treinar cada detalhe de jogador, treinar com vídeos, e o Bielsa ele acaba tendo essas duas coisas. E é interessante, por exemplo, tratando dessa dialética, ver isso, né, que o Menotti é um pouco para a escola do talento e de ter a bola, do futebol bonito, que foi assim que ele foi campeão mundial em 78 pela Argentina, e é assim que ele ganhou seu primeiro torneio como treinador, que foi com o Huracan de 73, que é considerado um dos melhores times da história do futebol argentino, com Roseman, Babington, Coco Basile. E nesse livro, que é o Lo Suficientemente Louco, que é uma biografia interessante que o Ariel Senosiain, jornalista argentino, faz sobre o Bielsa, tem um ponto interessante do Capa, que, já que falando de Huracan, foi, acho que, o grande time que o Huracan teve depois do Huracan de Menotti em 73, que foi o Huracan de 2009, que foi vice-campeão argentino, num título muito polêmico. O árbitro se aposentou depois desse último jogo, no jogo decisivo entre Vélez e Huracan. O Vélez vence com uma falta muito clara do atacante no goleiro do Huracan. E esse time do Huracan foi treinado pelo Capa, e teve um futebol muito bonito. Era o Huracan do Bolatti, que depois jogou no Brasil, De Federico, que também jogou no Brasil, Pastore, e jogou um futebol muito bonito, muito técnico, né? Então, essa bem a escola quemeira. E
E o Capa, ele fala uma coisa interessante aqui nesse livro, nos depoimentos sobre o Bielsa, que ele discorda bastante da forma como o Bielsa trabalha, porque o Bielsa é esse obsessivo, né? Então, pro Capa, o futebol parte dos jogadores, do talento dos jogadores. E segundo a interpretação dele, com a qual eu concordo, o Bielsa ele parte de um esquema e não dos jogadores, e os jogadores se adaptam ao esquema. Então, isso é também outro exemplo de como conflitam essas duas escolas, porque acaba que, olhando de longe, os dois são treinadores que pensam futebol ofensivo, mas pensam de uma maneira muito diferente, né? É muito diferente um futebol ofensivo, por exemplo, do Liverpool, do Klopp, ou do Borussia do Klopp, enfim, times do Klopp, ou futebol ofensivo do Guardiola, do Barcelona, ali, 2009, 10, 11. E é interessante isso, porque além do Bielsa, um outro técnico que também tinha essa coisa de o esquema, a obsessão pelos detalhes e tentar partir disso, né, para o jogo. Então era o Sacchi, o Arrigo Sacchi, que foi técnico do grande Milan do finzinho dos anos 80, início dos anos 90, que foi, para muitos, embora essa interpretação de futebol moderno ela não tenha uma certa clareza, mas para muitos o futebol moderno ele é criado a partir do Ajax do Rinus Michel, que eu concordo com essa interpretação. Então, o Ajax do fim dos anos 60 início dos anos 70, consequentemente a seleção holandesa de 74, dos anos 70, né, que tinha esse Ajax como base, e o Feyenoord também, que era um time ganhador. O Sacchi, para muitos, o Milan dele é o pai do futebol moderno, como seria hoje. Então, a coisa de muita intensidade, de marcação muito forte, pressão e coisas assim. Então, você vê as linhas de defesa do Milan, do Milan do Sacchi, são altíssimas. Assim, você faz muitas linhas de impedimento, muito parecido com a Holanda de 74, que parece um outro futebol, assim, exige os jogadores estarem ligados no 220, porque se faz linha de impedimento, um jogador fica e já era, né? E o Sacchi tem um artigo muito interessante que eu recomendo a leitura, que é El fútbol empieza en la cabeza o los pies, ou o contrário, empieza en los pies o la cabeza, que é do Davi Mata, que é um escritor, antropólogo muito, muito interessante, espanhol. Ele escreve no Ecos del Balón, então esse texto vocês podem achar grátis na internet. E ele trata exatamente disso, com muito mais detalhe aqui. Acho que eu só estou trazendo alguns outros exemplos do que não está no texto. E ele fala de que, por exemplo, o Sacchi tinha uma obsessão pessoal com Maradona, porque enquanto o Sacchi tinha como objetivo planejar tudo, deixar tudo nos mínimos detalhes para que a equipe dele ganhasse o jogo, o Maradona é totalmente o contrário. O Maradona é genialidade, improviso, técnica, é o oposto, né? Então, quando o Berlusconi, que era o presidente do Milan já nessa época, no fim dos anos 80, contrata o Borghi, do Argentino Júnior, só dando um histórico, o Argentino Júnior dos anos 80 ganhou a Libertadores no meio dos anos 80, em 85, e o Borghi era um dos grandes jogadores do time, Beat Borghi, que depois iria ser campeão mundial em 86 pela Argentina. E ele tem uma atuação, eu não assisti esse jogo, mas pelo que vi, já vi entrevistas ao Borghi, vi nesse texto do Mata e vi outras vezes referência, ele tem uma atuação genial contra a Juventus do Platini, embora a campeã seja a Juventus do Platini, na Intercontinental de 85. Isso chama a atenção, né, do Milan, que num contexto de futebol europeu, anos depois, futebol italiano, que Napoli tinha Maradona, Juventus Platini,
O Milan queria um craque, queria um Maradona para ele também. O Berlusconi investe e gasta uma boa grana para levar o Borghi para lá. E o Borghi não tem espaço com o Sacchi. O Sacchi o define como um pouco que não se dedicava nos treinamentos, que ele não queria, que não foi ele que pediu a contratação. E o Borghi era exatamente essa escola que conflitava com o pensamento dele. O Borghi era um jogador de talento e ele tinha essa obsessão tática, né? Também você vê muito essa coisa do talento e da tática com a seleção brasileira de 58, que era taticamente muito interessante, mas tinha jogadores talentosíssimos, né? Tinha o Didi, que foi o melhor jogador da Copa, um meio-campo genial, um dos melhores meio-campos de todos os tempos, um tal de Pelé, um tal de Garrincha, mas também tinha uma organização tática. A movimentação, especialmente do Zagallo e do Nilton Santos, eram muito modernas para a época, eram muito interessantes e viriam a ser uma referência para os anos seguintes. Então, o Zagallo, numa época assim, isso a gente está falando de 16 anos antes da Holanda de 74, então, sei lá, 10 anos antes do Ajax do Mitchell. A gente fala de Zagallo como ponta esquerda recuar um pouco mais, Nilton Santos como lateral esquerdo avançar um pouco mais, coisas que eram impensadas. Mas o Brasil até então era o talento, né? A marca do futebol brasileiro sempre foi, mesmo até 2002, que foi a última conquista de mundial, o Brasil futebol de talento. É o que marca, assim. Ninguém acha que a defesa de 3 zagueiros com Lúcio e Anderson Polga é o que deu o título do Brasil em 2002, né? Então, claro que teve organização também. E o Brasil, quando foi enfrentar a Rússia, a União Soviética, tinha muito isso, né? Que era a científica seleção soviética contra o improviso dos jogadores brasileiros, e o talento brasileiro ganhou. E outro exemplo interessante sobre isso é o Cruyff como treinador. Cruyff que acho que se somar o talento, a importância para o futebol como treinador e como jogador, eu acho que é o profissional do futebol que teria a maior relevância de todas, porque ele teve um nível muito alto nas duas categorias, né? E o Cruyff não tinha, por exemplo, uma rigidez tática com o Romário. Permitia que o Romário tinha flexibilidade e não adaptava. Isso também o Davi Mata fala sobre isso. Ele não tentava adaptar, por exemplo, ele tentava trazer o time em torno do talento do Romário, que era o melhor jogador do mundo, um jogador goleador nato, jogador habilidoso, inteligentíssimo, com muito instinto. Então ele valorizava mais os pés, né? Nessa dialética entre pés e cabeça, digamos assim, entre talento e planejamento. Ele priorizava o talento, coisa que seria impensada no caso do Sacchi. E voltando ao Bielsa, essa é uma das maiores críticas, porque o Bielsa abriu mão do Riquelme. O Riquelme não jogou com ele na Copa em 2002, e o Riquelme talvez seja, não sei se unanimidade, mas para mim é o melhor jogador entre Maradona e Messi que a Argentina teve, o jogador mais talentoso, enfim. O Jonathan Wilson no clássico Invertendo a Pirâmide, né? Inverting the Pyramid, que é a pirâmide invertida, né? Na tradução do André Fury, ele trata o Riquelme como o último 10. E o Riquelme é um jogador genial, enfim. Muitas torcidas brasileiras têm pesadelo com o Riquelme. Enfim, é o maior jogador da história do Boca, embora no Boca tenha jogado Maradona, por exemplo. O maior jogador da história do Boca é o Riquelme, ídolo. E não teve espaço para ele na seleção do Bielsa em 2002, porque o Bielsa tinha uma forma de jogar e que funcionava. Então, isso diminui as críticas, porque nas eliminatórias a Argentina voou
Mas o Cruyff, por exemplo, dificilmente abriria mão do talento do Riquelme, que era o melhor jogador argentino, então, né? Um dos melhores, embora fosse uma geração muito, muito boa. Veron no meio campo, Sorin, Crespo, Batistuta, enfim, muitos jogadores. Romagnoli estava muito bem também nessa época no São Lourenço. E acho que é isso, de pensar esse improviso e planejamento dá um pouco a sensação de que quando você pensa no planejamento demais é como se fosse pensar no treinador como um jogador de xadrez que consegue prever todos os movimentos do jogo, mas no jogo de xadrez você não vai ter o cavalo, a torre e o bispo não vão estar num dia bom ou num dia ruim ou coisa desse tipo. Então é uma pequena viagem, assim, né? Um pouco de... Pode fazer sentido a coisa do talento individual também. Porém, ter esses pensamentos como esse que o Bielsa tem de tentar pensar em todos os detalhes, em cada fase do jogo, em cada momento da partida, isso acaba fazendo com que o jogo evolua muito, né? Porque muitos técnicos acabam comungando dessas ideias e aprendendo, absorvendo muito dele, porque é também uma coisa arriscada, né? E trabalhosa, né? Você ver milhares de vídeos e tentar pensar exatamente, porque também não... para ele não seria a mesma coisa você dar a camisa para os jogadores e falar joguem, né? Como tem treinadores que não fazem isso exatamente, mas que acabam deixando os jogadores se virarem um pouco mais. Então, porque os jogadores são pessoas e você pode ter, por exemplo, momentos que são muito comuns em times do Bielsa, em que os jogadores acabam fundem, não aguentam psicologicamente ou fisicamente no meio de uma temporada. Então, às vezes o time perde e às vezes um treinador que exige menos, assim, né, dos jogadores e deixam as coisas fluírem um pouco mais e vão adaptando, talvez possam ser mais flexíveis, mas são duas formas de ver o jogo. Importante adicionar também que se estivesse vivo nos dias de hoje, o Dante Panzeri, que é um jornalista e pensador de futebol muito importante, argentino, ele com certeza estaria um pouco mais na escola do Cruyff, que é a escola do Guardiola também, do que na escola do Kappa, do que nessa escola do Bielsa ou do Sacchi, porque ele escreveu um livro muito, muito interessante, que é um clássico, acho que é de 67, que é Fútbol, Dinâmica do Impensado, que ele justamente critica o endeusamento, segundo ele, né, que tinha sobre os treinadores na época, sobre essa coisa do planejamento, e para ele o futebol é o futebol do potreiro, o futebol da várzea, do talento, e eu acho que o futebol foi desenvolvendo para ser um pouco mais físico e um pouco mais planejado, né? Mas ele com certeza teria ficado muito feliz com o Barcelona do Guardiola, a coisa do talento, os jogadores com drible, com habilidade, com talento individual, que vencendo defesas e sistemas muito rígidos, mas que também, claro, com uma base tática por trás e tudo bem planejado pelo Guardiola, que também é um obsessivo do futebol. Então também teria essa dialética nisso, porque o futebol do Barcelona tinha as duas coisas, né? E sim, em 67 a figura ainda usada dos técnicos incomodava o Panzeri, hoje incomodaria muito mais, assim, porque
o futebol avançou bastante tática e fisicamente, então os treinadores acabam tendo uma preponderância maior. Para muitos, isso indica que o futebol diminuiu o talento individual. Para outros é porque melhorou a qualidade física. Então, não é que os jogadores joguem menos, mas porque hoje você tem uma exigência física maior e você não consegue contrapor isso. Tem um gol muito interessante do Maradona contra o Milan, que o Milan faz uma defesa altíssima, assim, então ele avança bastante, a defesa está quase no meio de campo e o Maradona ele consegue sair dessa linha de defesa pelo Napoli, receber a bola e com o campo aberto, porque estava a defesa toda adiantada, e fazer um golaço. Então deve ter sido muito doloroso esse gol, especialmente pro Saque, porque todo o talento individual, toda a manha, toda a genialidade do Maradona quebrando esse planejamento científico dele, né? Essa coisa mais rígida e que também surtiu muito efeito, né? O Saque foi também o treinador da Itália na Copa de 94, que perdeu o título para o Brasil nos pênaltis, e ele teve muito êxito, embora também tivesse muito talento no time, né? O time do Van Basten, do Gullit, Ancelotti, Donadoni, time com muita habilidade, muita qualidade técnica também, mas que também tinha uma forma de jogar muito clara quando você vê os vídeos. Inclusive tem uma vitória especial deles contra o Real Madrid, numa Champions League, que eles vencem o Real Madrid do Butragueño por 5-0. E eu li que em algum lugar que nessas coisas, quando surgiu o futebol moderno, que o futebol moderno surge desse jogo, que a discrepância da forma como o Real Madrid jogava e o Milan do Sarri jogava era muito, muito grande. Curiosamente, o Sarri foi um jogador ruim, um jogador meio caneleiro, e o Davi Mata até brinca com isso no texto, que eu recomendo bastante, que acho que daí começou sua obsessão contra o talento individual, né? Ele quer anular, para ele o futebol começa na cabeça e não nos pés. Então essa coisa com o Borg, com o Maradona é bastante presente. E o Bielsa também foi um jogador de Rosário, um jogador lá do Newell's, onde ele viria a ser ídolo, né? Hoje é o nome do estádio do Newell's, e foi campeão com o Newell's, foi vice-campeão da Libertadores para São Paulo em 92, e 92 ou 93, acho que 92, e também, então não sei, né, talvez foi por isso que eles têm essa coisa de até os mínimos detalhes de querer prever tudo. Enfim, acho que é um debate, hoje em dia, com certeza, com o avanço físico e de informação e tudo isso, se exige muito mais trabalho, então, de planejar tudo mesmo, né, até os mínimos detalhes. Eu acho que, porém, embora o futebol seja competitivo, o que torna o futebol atrativo é seu caráter estético, né? O futebol é um jogo que se joga com os pés, é um jogo que parece uma dança, uma arte cênica, e tem muito trabalho de pesquisas, e estou lendo uma pesquisadora da Universidade da Bahia que compara os elementos, o futebol e o teatro, quais são os elementos cênicos, né, de um jogo de futebol. Depois eu até confirmo o nome dela. Também você tem outros livros que tratam, né, dos elementos estéticos. Então as pessoas gostam de ver um jogo bonito, né? E
o futebol ele caminha para ser cada vez mais rápido, intenso, planejado, e talvez o desafio seja, né? E por isso que o Guardiola teve tanto êxito de conseguir fazer as duas coisas, né? Assim como outros técnicos conseguiram em outros tempos, como o Cruyff também em 92. É que vai passando o tempo, dá a sensação de que vai ficando mais difícil priorizar-se o talento no jogo. O jogo vai ficando cada vez mais... A seleção da Islândia, que conseguiu fazer uma campanha bastante digna na Copa de 2018, era uma seleção, sei lá, o porte físico de um time de rugby, assim, todo mundo com mais de 1,80, forte fisicamente, então é uma forma natural de você se defender e de você tentar superar o talento, e aí os desafios vão vindo de como conseguir deixar o talento aparecer, ou se você vai ser um time muito forte, assim, muito aplicado. Essa dialética vai seguir viva, obviamente, e, enfim, são só reflexões sem roteiro, sem ordem, de coisas que eu lembrei que estão relacionadas com isso, porque eu joguei bastante xadrez esses últimos dias e comecei a relembrar esse tipo de coisa que quando a gente está jogando jogo de xadrez você consegue prever tudo mesmo, né? Assim, eu não sou bom jogador de xadrez, então não consigo prever. Na maioria das vezes eu perco, mas alguém que seja um bom jogador de xadrez consegue pensar em todos os movimentos e fases e etc, porque fazendo a metáfora de o jogador de xadrez sendo treinador de futebol e as peças sendo jogadores de futebol, sendo jogadores, eu tenho controle sobre as peças, né? Um jogador de futebol tem um monte de outras coisas e vai ter sempre esse fator do talento, do improviso. O cara acordou num dia mal, o cara acordou num dia bom. É isso, o cara tá com o salário atrasado, enfim, tudo fatores humanos que não dependem do treinador. Então, o treinador é importante, mas pode não ser também como... Acho que depois eu até queria falar sobre isso também, sobre essas comparações de futebol e arte cênica, né? O Zé Celso, que é o diretor do Teatro Oficina, né, histórico, ele fala que a arte de dirigir é a arte de ser desnecessário, gente, não é necessário. Então tem treinadores que são um pouco assim, tem treinadores que querem prever tudo, e eu acho que isso faz parte do jogo e vai deixando o jogo apaixonante. Então, embora alguns confrontos táticos sejam de fato como uma partida de xadrez, tudo bem estudado, bem pensado, duas escolas diferentes, você tem jogadores que são quem executam de fato e que têm que ser sempre levados em questão. E todos esses treinadores das escolas diferentes, Kappa, Guardiola, Cruyff de um lado, Bielsa e Menotti, Bielsa, Bilardo, Sacchi do outro, são todos grandes treinadores, né? Então alguém pode, por uma questão de gosto, preferir um lado ou outro, uma forma ou outra de ver. Eu tenho para mim que futebol e a dialética está exatamente porque é competitivo, mas para mim o futebol também é estético, né? Por isso que a gente gosta mais do futebol e não de outros esportes, né? Porque ele tem esse lado estético, essa coisa de como é que você faz as duas coisas, né? Você quer que seu time jogue bonito, perca de 5-0, ou ganhe de 1-0 com um futebol mais rígido, e aí quem consegue fazer tudo tem justamente a alcunha assim de serem treinadores diferenciados, né? Como espectador você quer ver um espetáculo mesmo, né? Você quer sentar e como ver uma peça de teatro ou coisa desse tipo. Jogadores como artistas e tal, e o trabalho de muitos treinadores, exatamente onde há menos talento, é matar a arte ou coisa desse tipo, porque no final ele precisa ganhar, né? E acho que
essas coisas tornam tudo bastante intrigante e é isso. São divagações aí. Obrigado.